uma boa noite a todos e todas. Eu queria então convidar você a abrir sua Bíblia lá na primeira carta de João. Primeira carta de João. Se alguém tiver alguma dificuldade, bom, tá, o texto vai aparecer, mas se alguém quiser achar, fica logo antes da segunda carta de João. Então, capítulo 2, nós vamos ler de 15 a 17. 1 João 2, de 15 a 17. Diz assim: Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não amem o mundo, é o tema da mensagem de hoje à noite. Não ame o mundo. Eu não sei se para você ocorre uma pergunta. Sim, puxa, não ame o mundo. Mas não foi o mesmo João que escreveu lá no Evangelho, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira? Então, como é que é isso? Lá no Evangelho ele diz que Deus amou o mundo. E agora, na sua carta, ele diz: não amem o mundo. É por isso que a gente tem que ter o cuidado ao ler a Bíblia, para interpretar o mais corretamente possível, né? Olhando o texto, o contexto, até o significado das palavras, não é? Onde elas são colocadas, qual o significado delas ali. Quando João diz que Deus amou o mundo, ele está se referindo às pessoas, à humanidade, aos seres humanos. Então, nesse sentido, nós temos que imitar a Deus. Nós temos que amar. O próprio Jesus ensina ali no Sermão do Monte, que Mateus registra, quando Jesus fala que nós devemos amar como Deus ama as pessoas. Deus ama aqueles que gostam dele, aqueles que não gostam dele, e aqueles que acham que ele nem existe. Deus ama a todos e todas. Então, nesse sentido, nós também temos que imitar a Deus. Nós temos que imitar a Deus no sentido de amar o mundo, também planeta. De amar o mundo, terra, essa casa que Deus nos deu. Eu entendo que os cristãos deveriam ser aqueles que deviam estar na linha de frente no que diz respeito ao cuidado da natureza. Cuidado com os rios, cuidado com as florestas, as matas, cuidado com o lixo, acondicionar corretamente o lixo, que é um dos maiores problemas do mundo hoje. O lixo que é produzido assim, né, de uma maneira absurda. Então, amar o mundo no sentido daquilo que Deus fez, está ótimo, é isso mesmo. Amar o mundo no sentido de amar as pessoas, aquelas que são agradáveis e aquelas que não são muito agradáveis. Amar o mundo no que diz respeito à natureza, a essa casa que nós temos uma responsabilidade em cuidar da natureza, sim. Mas, lá na primeira carta que nós acabamos de ler, então ele vai dizer: não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. João então está se referindo a não as pessoas,
Não ao mundo, à natureza, mas ele está dizendo de algumas coisas que são praticadas pelos seres humanos que não são boas. Esse mundo aqui ao qual João se refere é um mundo estilo de vida, jeito de viver. Então ele está dizendo, não amem, não adotem para vocês um estilo de vida que é muito fácil identificado nesse mundo que aí está. Nesse mundo que estava lá quando João escreveu, e nesse mundo que está aqui, quando nós lemos o que ele escreveu há mais de 1000 anos atrás. Mas o que é isso? Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Então ele vai dizer quais são essas coisas. E a primeira delas, porque, bom, antes disso ele coloca uma coisa muito séria, muito grave aqui. Ele diz, no versículo 15, não é? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí ele vai começar a dizer... Chegou a Loren. Tudo bem, Loren? Agora sim, não machucou nada, está tudo certo. Bom vê-la aqui. A primeira coisa que caracteriza esse estilo de vida predominante no mundo de João, no nosso mundo, qual é? Desejos da carne. Desejos da carne. Fique tranquila, porque João não está falando aqui daquele bom churrasco que a gente pode saborear, não é, com os amigos, com os irmãos. Essa carne aqui não é a carne do churrasco, graças a Deus. Essa carne aqui significa o quê? Significa a nossa natureza pecaminosa. Ou seja, nós temos em nós um lado que quer transgredir. Nós temos dentro de nós um lado que pressiona aquilo que nós queremos ser, e isso cria um conflito muito grande dentro de nós. Usando aqui um conceito freudiano, que não caiu em desuso, é muito interessante, né? Um dia conversando com um psicólogo, mas vocês falam de Freud ainda? Eu falei, não, Freud ainda é levado muito a sério. Quando Freud dizia, então, falando sobre o id, né, que é aquela parte dos instintos, ou dos desejos, que é um fogo que arde lá dentro de nós, e que quer sair, e que quer se expor, e que quer vir para fora. Então é uma luta entre o id, os desejos, aquilo que nós devemos ser, mas que contamos, felizmente, com a ajuda do chamado que o Freud chamava de superego. Superego seria um tipo de freio. Superego seria aquilo que segura os instintos, que ameniza os desejos. Para uma criança podem ser os pais, pode ser a escola, podem ser as normas sociais que funcionam como esse superego. Mas esses instintos, esses desejos realmente são muito fortes. E nós vivemos numa sociedade movida por esses desejos. Desejo de ganhar dinheiro, por exemplo. E aí vem nessa onda as betes. Nada contra as Elisabetes. Não tem nada a ver com as Elisabetes, se tiver uma aqui. Bet são aqueles sites de aposta. Bet aposta. Que prometem diversão, que prometem ganhar e ganhar.
e se divertir e alcançar alguns desejos através desse jogo, através dessas apostas. E a gente ouve histórias de gente que está ameaçada de morte por causa desses jogos aí. Ouvi a história de um amigo nosso, irmão aqui da igreja, falando sobre um caso lá na empresa dele. Desejos da carne, desejo de ter, desejo de acumular. Para quê? Para quê ter tanta coisa? Para que acumular tanta coisa? Para que esses bilionários que existem no mundo afora têm tanto dinheiro? Para que ter tanto dinheiro à disposição se não se pode nem gastar isso? Desejos da carne, desejo de satisfazer, ou a necessidade de satisfazer os desejos. E aí a gente poderia falar de todas as áreas da nossa vida, da sexualidade, não é? Enfim. Então, João está dizendo, não adote para você esse estilo de vida onde os desejos vão dominar a sua vida. Onde os desejos podem até te escravizar e te destruir, se você não tiver um freio. Se você não disser, daqui para lá não passo. Mas João diz mais, ele diz assim, uma outra coisa que caracteriza o estilo de vida que predomina na nossa sociedade. Ele fala sobre o desejo dos olhos. O desejo dos olhos. Jesus diz, lá no Sermão do Monte novamente, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará nas trevas, e que grandes trevas serão. Os olhos são o meio pelo qual somos atraídos a uma série de coisas. O pessoal da propaganda e do marketing sabe como isso é importante. Né? Você é capturado ou capturada pelos olhos. Você vai para um shopping center e, em primeiro lugar, você não tem praticamente visão do que acontece lá fora. Você entra naquele mundo maravilhoso, não tem ninguém pedindo nada para você, você não vê gente pobre, né? E você olha para aquelas lojas, cada uma mais bonita que a outra. Eu vou ao shopping com a Rosângela, né? Mas quando a gente vai junto, eu seguro bem firme na mão dela. E a gente vai passando, especialmente por lojas de sapato e bolsa. Aí mesmo que eu seguro firme, né? E aí a gente continua, mas ela olhando. Ai, que bolsa linda, ai, que sapato maravilhoso. Né? Então, tudo bem. Se apreciar o bonito, o belo, não tem problema nisso. A questão é a gente viver em função dessas coisas. A gente ficar cheio de dívida, porque os nossos olhos não resistiram às propagandas da Shopee, da Black Friday, agora é Novembro Friday, né? O negócio já esticou, que é para fazer você gastar mais, especialmente para você comprar aquilo que você não precisa. Mas a propaganda diz, olha, você precisa disso. E apresenta aquela coisa bonita. Né? Os nossos olhos, nós precisamos tomar cuidado com no que nós estamos fixando os nossos olhos. E há coisas que são assim, impressionantes, né? A Coca-Cola. Você pega uma garrafa de Coca-Cola, com aquele rótulo característico da Coca-Cola, tem gente que não vive sem Coca-Cola. Tudo bem.
Ou não, não sei. Mas se você tira o rótulo da garrafa, fica só aquela garrafa preta, aquele líquido preto, você fica, peraí, o que é isso? É petróleo? É café? O que é isso? Mas o rótulo, os seus olhos veem, diz que aquela é uma bebida deliciosa. Você está com sede, então mate a sua sede. E assim vai. Nós somos capturados pelos olhos. Por isso nós precisamos disciplinar os nossos olhos. Não fixar os nossos olhos naquilo que é fútil, naquilo que é passageiro, naquilo que realmente não vale a pena a gente, inclusive, ter, ou lutar para ter, se esforçar para ter, ou se endividar, como eu disse, para ter. Para quê? Para quê? Então, cuidado com os olhos, onde a gente está fixando os nossos olhos. Em terceiro e último lugar, o João fala sobre a soberba da vida. O querer ser importante. Nós vivemos também num mundo, numa sociedade, onde as pessoas querem ser importantes, ou pelo menos parecer que são importantes. Se você chega num posto de gasolina para abastecer o seu carro é um Chevette 79, vai ser até difícil o frentista vir para te atender. Você fica ali, o pessoal já fica meio desconfiado. Mas se você chega num posto de gasolina com um carrão, seja ele qual, um carrão, você encosta ali, o frentista já vem de, doutor, quanto vai? Já te chama de doutor, não é isso? E tem muita gente que fica assim, não é doutor coisa nenhuma, mas quando é chamado de doutor, o ego, e o id, então, o id fica querendo explodir. Aí vem o superego e diz, você abaixa a bola. Você não é doutor coisa nenhuma. Quem é você? Quem é você? Para que essa soberba? Para que se achar isso ou aquilo? Para que querer ser importante a todo custo? A gente é importante por aquilo que a gente é de verdade. A gente não precisa forçar ser importante. A gente não precisa a todo custo querer ter os holofotes sobre nós. Estava conversando, depois, fazia muito tempo que eu não encontrava um irmão nosso, hoje ele não frequenta a igreja, família daqui, e ele está em Brasília, ele é juiz de direito, e ele foi convidado para trabalhar com o atual presidente do STF. E aí, conversando com ele, até dei os parabéns, puxa aqui. Ele foi nomeado desembargador aqui em Florianópolis, toma posse agora dia 27. E eu disse, olha, que legal, o próximo passo é assumir uma cadeira e tal, no STF. Ele falou, pastor, nem me fale nisso. Eu não quero ter holofote sobre mim. Eu faço o meu trabalho com todo amor, com toda a dedicação. Vou ficar 2 anos lá em Brasília, depois eu venho para Floripa. Eu quero me aposentar aqui. E depois que me aposentar, eu quero, se for o caso, vou comprar até uma Kombi para viajar de Kombi. Eu quero sossego, eu quero tranquilidade. Uma expressão, gostei de uma expressão que ele usou. Eu não quero os holofotes em cima de mim. Eu não quero isso. Não quero notoriedade. E eu achei muito legal aquela conversa com esse irmão. Então é isso. A gente tem que ser o que é. A gente não precisa nem ser menos, ó vida, ó azar, e a gente nem precisa querer ser mais.
mais do que quem quer que seja. E se a gente então começa a se comparar com os outros, aí a gente está perdido. A gente não pode se comparar com ninguém. A gente é o que é, nós somos únicos. Paulo diz lá em Efésios que nós somos feitura de Deus. Ou seja, nós somos uma obra-prima de Deus. Você é único, você é única. Com as suas qualidades, com os seus defeitos, com o seu jeito de ser. A gente não precisa ser importante, nesse sentido de querer que as pessoas nos notem, que o holofote esteja sobre nós, que as nossas opiniões prevaleçam sempre. A gente não precisa disso para viver e viver bem. Então, do que é que a gente precisa? João então diz, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Desejo da carne, aquela coisa de ênfase demasiada nas coisas materiais. Desejo dos olhos, fixar o nosso olhar naquilo que é muitas vezes fútil, naquilo que realmente não vale a pena, ou a soberba da vida, querer ser mais importante do que a gente é. Para quê? Então ele diz, essas coisas que caracterizam esse estilo de vida que predomina no mundo, essas coisas passam. Essas coisas não têm consistência, essas coisas se evaporam muito facilmente. E a gente vai querer ter uma vida assim, uma vida sem consistência, uma vida vapor, uma vida que não vale muita coisa. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que nós temos escolhido até aqui? É adotar esse estilo de vida passageiro, fútil, ou escolher fazer a vontade de Deus. No versículo 17, João vai dizer, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer fazer a vontade de Deus na sua vida? Você sabe o que é isso? Me lembrei de uma história, quando eu era pastor, lá em São José dos Campos, nós tínhamos uma congregação no bairro Jardim Satélite. E num dia de semana eu fui lá para a nossa congregação, para estar presente lá, tomei um ônibus e nesse ônibus estava uma jovem que frequentava a congregação. Aí, sentei do lado dela, aí percebi que ela estava muito feliz. Falei, oi, tudo bem? Ô, pastor, tudo bem? Estou percebendo que você está radiante de felicidade, né? Que alegria é essa? Ela falou, pastor, nem te conto, mas conto. Pastor, é o seguinte, essa noite eu tive a certeza que eu vou me casar com fulano de tal. Eu descobri que é da vontade de Deus que eu me case com ele. Aí eu perguntei para ela, puxa vida, mas como é que você descobriu que essa é a vontade de Deus, que você se case com ele? Aí ela disse, pastor, é o seguinte, essa noite, a noite passada, antes de dormir, eu fiz a seguinte oração, Senhor, se for da tua vontade que eu me case com ele, faça com que eu sonhe com ele hoje à noite. Devia sonhar muito. Mas aquela noite, porque ela fez aquela oração, ela estava convencida de que aquela era a vontade de Deus, que ela se casasse com aquele rapaz. Moral da história, ela não se casou com ele. Ele se casou com outra. Então não dá para fabricar a vontade de Deus. Não dá.
Mas o que é vontade de Deus? Então eu quero ler um último texto para a gente encerrar, que está lá em Tessalonicenses, um texto muito bonito, Paulo escrevendo àquela igreja, lá no capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 18, a gente vai ver aqui nesse texto o que é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para nós. Ela tem muitos aspectos, mas nós encontramos alguns aqui que são importantíssimos e centrais para a nossa vida. Você que quer fazer a vontade de Deus e permanecer para sempre, ter uma vida realmente que vale a pena, então olha só. 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 18, diz assim: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor por causa do trabalho que realizam. E agora, para a gente, para todo mundo, para todos nós, de maneira principal, vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, aconselhem aqueles que estão vivendo uma vida desordenada. Consolem os desanimados. Conhece alguém que está desanimado? Desanimada? Depressivo, talvez? Consolem os desanimados. Amparem os fracos. E sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Você quer fazer a vontade de Deus na sua vida? Você quer ter uma vida que permaneça aqui até depois de você partir? Você quer ter uma vida assim que vale a pena? Então viva dessa forma, segundo essas recomendações do apóstolo Paulo. Esta é a vontade de Deus para vocês. Com quem vou me casar, com quem não vou me casar, qual a profissão que eu vou escolher, para onde eu vou me mudar, qual o trabalho. Esse é um outro departamento. Tá? Mas o fundamental é que a gente tenha uma vida assim, que permanece consistente, que é da vontade de Deus. Não amem o mundo e as coisas que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, mas ame a Deus, ame o seu próximo e faça a vontade de Deus, para que a sua vida seja uma coisa permanente, consistente, duradoura. Amém? Amém.